O mundo assiste, mais uma vez, à violência explodir entre Israel e Palestina. Imagens de destruição e sofrimento preenchem nossas telas. Um lembrete cruel de um conflito que parece não ter fim. Em Gaza, militantes palestinos lançam foguetes contra Israel, espalhando medo e caos. Israel responde com ataques aéreos visando o Hamas, mas muitas vezes causando vítimas civis. Este ciclo de violência tornou-se tragicamente familiar, deixando ambos os lados presos em uma teia de dor e ressentimento. Para entender este conflito, precisamos voltar no tempo. No final do século XIX, surgiu o movimento sionista, com o objetivo de criar um lar nacional judaico na Palestina. No entanto, a Palestina já era o lar de uma grande população árabe. As tensões aumentaram à medida que ambos os grupos reivindicavam a mesma terra. A criação de Israel em 1948, após os horrores do Holocausto, trouxe alegria a muitos judeus em todo o mundo. No entanto, este evento teve um preço alto para os palestinos. Centenas de milhares foram deslocados de suas casas, tornando-se refugiados em países árabes vizinhos. Esse deslocamento, conhecido como Nakba, catástrofe, em árabe, permanece uma ferida profunda na memória coletiva palestina. As décadas que se seguiram testemunharam várias guerras e levantes. A Guerra dos Seis Dias, em 1967, resultou na ocupação da Cisjordânia, da Faixa de Gaza e de Jerusalém Oriental por Israel. Esses territórios tornaram-se centrais para o conflito, com os palestinos exigindo seu próprio Estado independente. O mundo não tem sido um observador passivo deste conflito. Numerosos países e organizações têm desempenhado um papel, buscando uma solução pacífica. Os Estados Unidos, um aliado próximo de Israel, têm estado fortemente envolvidos nas negociações de paz, muitas vezes atuando como mediador. No entanto, seu apoio inabalável a Israel tem atraído críticas de alguns setores. As Nações Unidas também têm estado profundamente envolvidas, aprovando resoluções que condenam os assentamentos israelenses e apelando a uma solução de dois estados. No entanto, os esforços da ONU têm sido frequentemente prejudicados pela complexa geopolítica da região e pelas profundas divisões dentro do Conselho de Segurança. Outros atores-chave incluem a União Europeia, a Rússia e os Estados Árabes. Embora suas posições e abordagens sejam diferentes, todos compartilham o objetivo de acabar com a violência e alcançar uma paz duradoura. Nenhuma discussão sobre o conflito israelo-palestino está completa sem entender o Hamas. Este partido político islâmico e grupo militante controla a faixa de Gaza e desempenha um papel significativo na luta em curso. Fundado em 1987, o Hamas rejeita a existência de Israel e procura estabelecer um Estado palestino islâmico em toda a Palestina histórica. O Hamas é visto por muitos como uma organização terrorista devido às suas táticas, incluindo atentados suicidas e ataques com foguetes contra civis israelenses. No entanto, ele também goza de apoio considerável entre os palestinos, particularmente em Gaza. Esse apoio advém do papel do Hamas na prestação de serviços sociais e de sua imagem como um movimento de resistência que luta contra a ocupação israelense. A natureza complexa do Hamas, tanto como entidade política quanto como grupo militante, torna-o um ator desafiador no conflito. Sua postura intransigente em relação a Israel e seu uso da violência têm sido grandes obstáculos aos esforços de paz. Seção 5. Vida sob cerco. A realidade em Gaza. Para o povo de Gaza, o conflito não é apenas uma manchete de jornal, é a sua realidade diária. Desde que o Hamas assumiu o controle em 2007, a faixa de Gaza está sob bloqueio israelense. Este bloqueio, embora vise restringir as capacidades militares do Hamas, teve um impacto devastador na vida dos palestinos comuns. O fluxo de bens e pessoas para dentro e para fora de Gaza é severamente restrito. Isso paralisou a economia, levando à pobreza e ao desemprego generalizados. As necessidades básicas, como água potável e eletricidade,
são frequentemente escassas. O sistema de saúde luta para lidar com a situação, carecendo de medicamentos e equipamentos essenciais. Seção 6. A paz pode prevalecer? O futuro incerto. A pergunta que todos fazem é: a paz pode ser alcançada? O caminho a seguir está repleto de obstáculos. A solução de dois Estados, que já foi a base das negociações de paz, parece cada vez mais distante. A expansão dos assentamentos israelenses na Cisjordânia, considerada ilegal pelo direito internacional, torna mais difícil imaginar um Estado palestino contíguo e viável. A profunda desconfiança entre israelenses e palestinos, alimentada por décadas de violência e promessas quebradas, continua sendo um grande obstáculo. Nenhum dos lados parece disposto a fazer as concessões necessárias para uma paz duradoura. O clima político atual, tanto em Israel quanto na Palestina, complica ainda mais as coisas. Seção 7. Dois lados, duas narrativas. Compreendendo a divisão. No cerne deste conflito estão duas narrativas concorrentes. A narrativa israelense enfatiza a conexão histórica e religiosa do povo judeu com a terra, destacando sua perseguição ao longo da história e a necessidade de uma pátria segura. Ela enfatiza a ameaça constante do terrorismo e a necessidade de se defender de vizinhos hostis. A narrativa palestina concentra-se na injustiça do deslocamento e do confisco. Ela fala da perda de sua terra natal, das lutas diárias sob ocupação e da negação de seus direitos básicos. Ela enfatiza o custo humano do conflito e seu anseio por liberdade e autodeterminação. Compreender essas narrativas, reconhecer a dor e o sofrimento de ambos os lados, é crucial para qualquer esperança de reconciliação. Reconhecer a humanidade do outro é o primeiro passo para a empatia e, em última instância, para a paz. Seção 8. Quebrando o ciclo, o poder do diálogo. Embora o caminho para a paz pareça assustador, há sempre esperança. O diálogo, por mais difícil que seja, continua sendo o único caminho a seguir. As negociações oficiais podem estar paralisadas, mas os canais informais de comunicação podem desempenhar um papel vital. A diplomacia da Trilha 2, envolvendo académicos, ex-oficiais e líderes da sociedade civil, pode ajudar a reduzir o fosso e construir confiança. Iniciativas de base, reunindo israelenses e palestinos comuns, podem promover a compreensão e quebrar estereótipos. Seção 9. O caminho a seguir, rumo a um futuro compartilhado. O caminho para a paz será longo e árduo. Exige coragem, compromisso e vontade de ver além das narrativas entrincheiradas. Ambos os lados devem estar preparados para fazer escolhas difíceis, reconhecer a dor do outro e abordar suas queixas legítimas. A comunidade internacional deve desempenhar um papel construtivo, não apenas como mediadora, mas como facilitadora ativa da paz. Incentivos econômicos, garantias de segurança e pressão internacional podem contribuir para a criação de um ambiente propício à paz. Em última análise, a chave está nas mãos dos próprios israelenses e palestinos. Eles devem decidir se querem permanecer presos no ciclo de violência ou se libertar e construir um futuro compartilhado para seus filhos e netos.